Olá pessoal, meu nome é Mariana Irvati e hoje eu vou dar um pequeno curso, tá? Dar um curso de Adobe Photoshop CS5, ok? Eu não sou professora nem nada, gosto de mexer na ferramenta e tudo mais, e eu estou usando um livro de referência, ok? No qual o nome eu não vou falar, por motivos de direitos autorais e tudo mais. Essa aula de hoje é bem teórica, tá? No próximo capítulo que eu vou começar a falar sobre a interface e etc. A cada capítulo que eu for falando, a partir do segundo, vai ter um arquivo zip para você baixar, tá? Com as fotos que eu vou utilizar, as fotos e imagens. Nas videoaulas, então você vai clicar na descrição do vídeo e vai baixar pelo link. Então vamos começar. Bom, nesse capítulo a gente vai abordar a apresentação do programa e de seus conceitos básicos, tá? Que é o Adobe Photoshop CS5. Vamos falar sobre conceitos básicos de imagem digital, o que é pixel. Vamos falar sobre imagem vetorial e imagem de varredura, a diferença entre essas duas. Vamos começar então aqui agora com a introdução do Adobe Photoshop CS5. Então, quando o Photoshop é um software, tá, de aplicativo de edições de imagem digital, que vai fazer retoques nas fotografias e as produções de gráficos para o web, ou seja, você pode criar o designer de um site, de um website, tá, na internet. Então esse software, o Adobe Photoshop, ele é o mais utilizado, ocupando 80% em todo o mercado de edição de imagens, tá? Ele é rodado mais em plataformas Windows e Mac, da Apple, né, Macintosh. O Photoshop ele é a única ferramenta que vai te dar a maior qualidade e sem fazer propaganda. É uma realidade. O Photoshop é o que te dá mais qualidade, ou seja, você tem uma câmera profissional daquelas super boas, você vai ter uma qualidade boa quando você for salvar a foto, ele salva em RAW e tudo mais. Então nesse curso vai ser apresentado alguns recursos para editar as fotografias digitalizadas ou até de máquinas digitais. Vamos aprender a criar, mesclar imagens, aplicar diversos efeitos que tem no Photoshop por meio de filtros e etc. Alguns requisitos do sistema para o Windows, tá? Não vou falar do Macintosh não, porque quase ninguém tem Mac. Então você precisa ter pelo menos o processador Intel Pentium 4 ou AMD Athlon 64. Inferiores a isso não vai rodar, ou se for rodar vai travar. Então esse é o requisito mínimo do sistema. Você precisa ter a plataforma Microsoft Windows XP com Service Pack 3 ou Windows Vista, pode ser a edição Home Premium, Business, Ultimate ou Enterprise com Service Pack 1, mas recomenda-se o 2 ou então o sistema operacional Windows 7. Precisa ter pelo menos 1 GB de RAM, 1 GB de espaço livre em disco para instalação, mas vai ser necessário mais espaço livre, tá, adicional durante a instalação. Vai precisar de um monitor de 1024 por 768 pixels, tá? Mas recomenda-se 1280 por 800, com placa de vídeo aceleradora de hardware OpenGL colorida de 16 bits e 256 megabytes de VRAM. Então vamos aos conceitos básicos de imagem digital. Então, gente, no computador você pode criar e manipular apenas dois tipos de imagens, a vetorial e a de varredura. Vamos ver então a imagem vetorial e imagem de varredura.
Imagem vetorial. A imagem vetorial, ela é gerada por softwares, tá? Então, ela faz desenhos gráficos, como Illustrator, que serve para a criação de ilustrações, ou AutoCAD, que é basicamente para você criar projetos de engenharia e arquitetura. Então, esse tipo de imagem vetorial, ela é produzida com equações matemáticas, tá? Exemplo, para você desenhar apenas uma reta, vai ser necessário 2 pontos respectivas, com as suas respectivas coordenadas. Então, é uma equação matemática mesmo. Então, sejam as formas criadas, retas e curvas chamadas de vetores. Desculpa. Então, você vai ver aqui agora, ó, nessa imagem aí, esse gato, tá? É uma imagem vetorial colorizada. Então, ela tem cor. Aqui tá preto e branco, mas é porque não tinha colorida, né? Enfim. Essa daqui é uma imagem colorizada e essa daqui é uma imagem vetorial exibindo apenas retas e curvas, ou seja, não tem nada pintado ainda. Aqui é o básico, o começo, o escopo disso, para depois fazer a coloração. Agora, imagem de varredura. Esse tipo de imagem são mapas de bits, vamos dizer assim, mais curto e grosso, é um bitmap. Formados por vários pontinhos agrupados numa grade, né, que é linha e coluna, tá? Denominados, chamados de pixels, que você vai ver mais adiante, na próxima foto que eu vou passar. Cada pixel desse, vamos supor assim que, vamos supor não, cada uma delas tem uma tonalidade de cor diferente, tá? Pode ser um arco-íris, por exemplo, vamos pintar um arco-íris, por exemplo. Mas um arco-íris não é um degradê? É exatamente isso que vai acontecer. Uma imagem, se você colocar zoom nela, vai aparecer várias tonalidades de cor, desde a mais escura até a mais clara, meio que um arco-íris. Vamos ver agora a seguir a imagem que eu estava falando antes, que é exatamente isso aqui, tá? Isso é uma coluna de pixels e isso é uma linha de pixels. Então, tá vendo cada quadradinho desse, ó? Quadradinho desse se chama pixel. Tem 1 pixel, 2 pixels, 3 pixels e por aí vai. E de onde que esse zoom foi tirado? Dessa foto aqui, ó. É uma foto normal, você também pode fazer esse teste em casa. Você tira uma foto, pega uma foto que já tá salvada e começa a dar zoom. Zoom, 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 zoom. E vai estar assim, desse jeito. Igualzinho. Dá um zoom muito grande. Até ficar cheio desses quadradinhos, você vai ver que vai ter várias tonalidades de cor. Aqui tá branco, mas aqui tem pixels, tá? Só que é da mesma cor, tá bom? Não dá pra ver porque é da mesma cor, enfim. Mas aqui é branco, essa parte aqui vai ficar um cinza claro, vai escurecendo, 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 vai ficar dessa cor, entendeu? É mais ou menos isso. Então, vai ser dessa forma que os programas gráficos vão trabalhar em cima das imagens, tá? Igual Photoshop. Photoshop trabalha assim, com pixels. Elas vão editar e criar imagens através disso. Então, eu vou passar outro exemplo aqui de imagem de varredura e imagem vetorial. Então, essa primeira imagem aqui é o olho do gado puxado, um zoom, igual na outra figura anterior. Mas essa primeira foto, quando a imagem é uma imagem de varredura, ela tem pixels. Então você consegue ver os pixels. E essa segunda imagem aqui já é uma imagem vetorial, é aquele esquema de linhas e curvas, uma reta, equação matemática, etc. Entendeu? Então a qualidade dela é a mesma. Você tem que saber muito bem aonde você vai pôr esse tipo de imagem, né? Porque se você quiser uma foto sua, vamos supor, e você precisa de um zoom maior, igual o olho desse gato, eu quero meu olho. Então, se é uma imagem vetorial, de varredura, perdão,
você vai ter esses pixels, você não vai conseguir ter uma qualidade boa, tá? Agora, se for vetorial, a qualidade vai ser a mesma. Então, só para reforçar, a imagem de varredura vai ser, ao se alterar o tamanho físico desse zoom, né, que está dando, a qualidade vai ser prejudicada, tá? Isso é um fato. Mas não acontece o mesmo com vetorial, imagem vetorial. Por exemplo, vamos supor que você altere 150% da imagem no zoom, tamanho da imagem, né, desse olho do gato, aí a qualidade vai ser a mesma. Então, gente, por hoje é só. Próximo capítulo, nós vamos dar os primeiros passos de imagens. A gente vai para a atividade 1, que é familiarizando-se com a nova interface. Então, a gente vai mexer mais com o Photoshop. Ok? Até a próxima.